Tem pessoas dizendo que não consegue entrar. Está escrevendo na sala, como que não consegue entrar? Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Não sei se todos que estão na sala me conhecem, meu nome é Baroni. É um prazer estar falando com todos vocês. Eu agradeço desde já de coração a presença de todos vocês na sala, para a gente falar mais um pouquinho dessas empresas que estão aí, umas foram bloqueadas, outras fecharam, outras deixaram de pagar, outras deram golpe de vez, ok? Então, para isso, nós formamos uma comissão, que até então, agora a gente vai bolar um outro nome aí, porque o processo da C3 já encerrou, né? A comissão, como está aí na página para vocês, Comissão de Franqueados da C3 e demais MMN, não conformados com tantos golpes, com tantas palhaçadas, uma empresa abrindo a cada minuto no Face de MM e dando golpe, muitas já abrem com a intenção, outras abrem de qualquer maneira, sem fazer o cálculo, sem ver que não vai ser possível pagar, mas eles fazem um cálculo que 2, 3 meses já dá para arrecadar uma boa grana e o pessoal... Muitos vivem do marketing multinível e outros gostam, está no sangue. Gosta de fazer uma empresa de marketing multinível. Quem que não gosta de ganhar um dinheirinho extra? E teve casos que deu para ganhar, foi um dinheirão, não é isso? Mas não é essa a nossa intenção, trabalhar para empresas que abrem 2, 3 meses, depois dá o golpe e deixa a gente com cara de taça, como diz o português correto. Porque aquelas pessoas que gostam de fazer o marketing multinível, ele indica pessoas, ele forma rede, e aí bota amigo, bota família no negócio, e mesmo estranho, não sendo amigo, não sendo da família. É um compromisso que a gente tem com aquela pessoa que a gente indicou para um negócio, porque ninguém quer entrar no negócio para perder, todos querem entrar para ganhar, essa é a intenção. E não é dinheiro fácil, tem alguns que... fala que o marketing multinível é dinheiro fácil, não é. Aquele que trabalha realmente forma uma rede, viaja, se empenha para fazer o negócio, não é dinheiro fácil. É um trabalho que dá bastante dor de cabeça, porque mexer com gente, lidar com gente não é fácil. Uns entendem fácil, outros não entendem, e aí precisa ajudar, não é isso? E não é essa, então, a intenção que a gente entre numa empresa, perca o nosso investimento, perca nossas amizades, não. E seja feito de palhaço, porque tem algumas empresas que acabam fazendo nós de palhaço, porque recebe o dinheiro, a gente investe, a gente faz um negócio bonitinho, alavanca o negócio, e depois eles dão um golpe e não paga, ou é bloqueado porque abriram de qualquer maneira e a justiça dá em cima e assim por diante. Então, inconformado com isso, nós formamos uma comissão, até então, para entrar contra a C3, a princípio, a empresa que a gente fazia no momento, mas fizemos outras empresas aí para trás, como Publica, Cric Dreams, Praskis, e tantas outras empresas, qualquer outra empresa brasileira, agora nós estamos movendo ações contra essas empresas. Basta ter interessado pessoas que queiram entrar também com uma ação para rever o seu investimento, rever os seus ganhos, porque as empresas que pararam de pagar, deram o golpe, elas quebraram o contrato conosco, elas deixaram de cumprir aquilo que tinha por contrato conosco. Se nós tínhamos um contrato para seguir, elas também tinham um contrato para seguir e para fazer a parte delas. Nós fizemos a nossa, só que elas não fizeram a delas. Temos também aí a Louvre, que tanto investimento o pessoal fez, e está aí todo mundo impune, dando risada da nossa cara, que daqui a pouco eu vou mostrar uma postagem para vocês, que vocês vão ver o porquê eu, Baroni, mais alguns amigos que formamos a comissão, revoltamos com isso e entramos então na justiça, contratamos a doutora Silvia Brunelli, que todos conhecem, sabem do trabalho, o potencial do seu profissionalismo, o conhecimento que ela tem no marketing multinível, e nós estamos partindo para cima, sim, dessas empresas. Já foi a C3, já fechamos uma etapa do processo, algumas pessoas ainda estão procurando,
se dá tempo de entrar, basta juntar aí uns 300 no mínimo para compensar, porque vai ser um outro processo, uma outra entrada, outras viagens, outras audiências que vai ter, não dá para juntar tudo no mesmo processo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir entrar contra uma empresa, mais vai mover o juiz, mais ele vai parar para prestar atenção naquele processo. Por isso que processos isolados, processos unitários, pessoas, eu vou entrar aqui no Pequenas Causas, eu vou entrar no advogado, eu tenho um advogado que não cobra, eu tenho um advogado que faz barato, eu até duvido, porque na própria cidade você pode encontrar um advogado que entra para você, receba depois, etc., ou é teu amigo, teu parente, mas causas isoladas, únicas, o juiz nem vai dar olhada, nem olhar nessa causa, nesse processo. Agora, quando é uma ação coletiva, o juiz vai parar para prestar atenção. Opa, aí vai envolver o Ministério Público e etc., porque foram várias pessoas lesadas. Ele vai parar para prestar atenção naquilo que o advogado está dizendo que aconteceu. Então, por isso que nós estamos formando esses grupos contra as empresas. Cada empresa um grupo para a gente entrar. A gente está pedindo aí no mínimo 300 para que já dê preste atenção na justiça. Quanto mais entrar, melhor. Certo? Então, para que ninguém pergunte depois para a doutora ou para mim como está o processo da C3, já entrou, ou dá para entrar ainda? Não dá para entrar mais, que a gente já fechou a primeira etapa. Infelizmente, já era para ter dado a entrada, já está lá em Recife, mas Recife também passou a ser digital. A doutora está acabando de digitar todos os processos, folha por folha, tudo que vocês nos mandaram durante um mês e pouco, ela está digitalizando todas essas páginas para ver se ainda mais tarde essa semana, início da próxima, da entrada nesse processo, para já encaminhar, beleza? E aí as outras empresas estão recebendo bastante e-mails. Esta semana já recebemos assim muitos e-mails contra a Publica, contra a Click Dreams, muitas pessoas perguntando da Praxis. Inclusive, depois, se tiver alguém na sala, não deixa eu esquecer essa pergunta, está correndo uma conversa aí de uma nova Praxis. Se vocês que fizeram a Praxis e estão sabendo dessa nova Praxis, informa nós, por gentileza. Assim como veio a Publica, a Liquida Shop, agora o baixo preço. Então, é tudo golpe que esses caras ficam aplicando. Eu estava aqui há 3 minutos antes falando com uma pessoa que deve estar na sala, porque eu falei, nós precisamos cortar a ligação para entrar na conferência, e ele acabou de pagar novamente a adesão do preço baixo preço do 6. É revoltante ou não é? É para perder a paciência com esses sujeitos ou não são? E quase todas as empresas que deram o golpe, que fez essa palhaçada conosco, estão mais ou menos ditando essa frase, que nós somos palhaço e idiota por ter dado dinheiro para eles e estarem vivendo no bem bom. E aí ele pergunta, e vocês? Nós estamos aqui numa segunda-feira, nesse horário, fazendo uma conferência para tentar unir um grupo para entrar contra essas empresas que nos roubaram. A palavra correta é essa, roubaram. Não é nem lesaram, roubaram. Fizeram nós de palhaço, fizeram nós perder nosso tempo, investir nosso dinheiro, nossos amigos, nossa família, certo? Acreditando que ia mudar de vida, e muitos pioraram de vida. Por que pioraram? Porque muitos, acreditando que iam receber, fizeram empréstimos em banco, fizeram empréstimos em agiotas, fizeram empréstimo familiar, pegou dinheiro da mãe, do pai, da família, da poupança, para investir, para ganhar um pouco mais, e depois devolvia com certo lucro,
E aí estão agora devendo, não foi só essa pessoa. Eu conheço pessoa que investiu todo o dinheiro que tinha guardado na poupança e não foi pouco. Tipo, 36 mil reais. Outra, além de investir 14 mil, é deficiente, ainda fez mais um empréstimo de mais 11 mil reais para comprar 10 contas, para ter uma grana, para ter um dinheiro, o sonho de ter sua casa, o seu carro, melhorar de vida. E o que fizeram? Pioraram de vida, porque hoje gastaram o dinheiro que tinha guardado, o dinheiro que emprestaram, estão devendo esse dinheiro e agora sem. Antes talvez não devia um centavo. Hoje estão com o nome no SPC, Serasa, no banco lá devendo, nome sujo, não pode fazer nada, um crediário, porque acreditaram nesses pilantra, para dizer a palavra correta, nesses ladrões que já entraram nessa intenção. E a cada minuto aparece uma nova empresa e o povo vai entrando, o povo vai entrando. Um sujeito desse aí que vocês estão vendo a cara dele, vai lá, abre uma outra empresa, daqui a pouco o povo entra, no desespero de ganhar. Certo? Alguns estão dizendo, é fake, é não sei o quê. A menina me passou como bate-papo dela com esse sujeito e ele falando isso aí, chamando nós de otário, de idiotas, palhaço, porque nós demos dinheiro para ele viver um vidão. E para quem tem acesso lá à nossa comissão, lá vocês vão ver realmente um vidão. É lanchonete beira-praia, carrão, né? Desfrutando do nosso dinheiro, enquanto nós estamos aqui lutando por uma causa justa, né? Para rever o nosso dinheiro. Então, pessoal, eu acho que já chega de ficar xingando, né? Então, nós estamos aí com... Vou voltar lá na página. Nós fizemos uma comissão. Nós temos lá o Face, que é Comissão de Franqueados. Depois a gente talvez mude esse nome e informa a todos. Tem aí o e-mail que a gente abriu, demaismmm@hotmail.com, para vocês mandarem as solicitações. Manda como assunto o nome da empresa que você quer entrar. Por exemplo, Publica Brasil. Coloca assunto como Publica Brasil. Para a gente ir separando os e-mails. Quem quer entrar contra a Publica, contra a Click Dreams, contra a Prask, contra a Louvre, e assim por diante, contra qualquer outra empresa. Todas as empresas brasileiras têm que ser brasileira, não pode ser internacional devido aos custos e às leis do outro país ser diferente da nossa. Não dá para entrar com empresas estrangeiras, internacional, assim por diante, só as brasileiras. Então, antes que alguém pergunte depois nas perguntas para a doutora, dá para entrar contra essa, contra aquela, se for brasileira, e vocês nos ajudarem a juntar no mínimo 300 pessoas, cada empresa que vocês quiserem entrar, dá para entrar. Certo? Mas como ajudar? Ajuda a divulgar, a gente coloca o link da conferência, os comunicados, repassem, compartilhem, repasse para a rede de vocês, enviem e-mail, assim vocês estão ajudando. A Cida tem eu no Face dela, então ela vai ver as minhas publicações, mas o pessoal talvez dela não vai ver, então ela tem que compartilhar, repassar isso. Então vocês nos ajudando, rapidão nós vamos conseguir aí um bom número de cada empresa e estamos entrando. Então agora a gente está fazendo esta semana, até o dia 17/11, o processo da Publica, que hoje é baixo preço, e Click Dreams, para não amontoar muito. Depois, se já tiver outra empresa, nós vamos separando aqui. Todas as empresas que vocês estão pedindo informações, eu estou enviando, a comissão está enviando para vocês a lista de documento que vocês têm que enviar para nós. Junto com isso está indo a procuração, o contrato e a declaração de pobreza. Algumas pessoas, né, são muitas, mas estão perguntando o que colocam na cidade, na comarca, capital. Por exemplo, a Click Dreams está em Santa Catarina. Qual que é a capital do Rio Grande do Sul? Florianópolis, coloca Florianópolis, capital. A Publica está em Sorocaba, certo? Então coloca em Sorocaba, São Paulo.
Então, pessoal, são umas coisas assim que muitas perguntam, não precisa responder um e-mail para nós, obrigado, ok, são muitos e-mails que a gente recebe e todos a gente tem que abrir para ler o que a pessoa está pedindo, que a pessoa está perguntando, enviar documentos, então não precisem, por favor, responder ok, obrigado. Mandem as dúvidas, quando for dúvida, coloca o título dúvida. Quando for já os documentos, já tem pessoas nos encaminhando os documentos já que a gente pediu digitalizado, certo? Os documentos vão ser todos digitalizados para favorecer o trabalho, para a gente não ter que perder o tempo que a gente está perdendo com o processo da C3. Se vir tudo digitalizado, está fácil, depois é só separar os processos, montar tudo certinho, fazer ação e dar entrada. Então, já tem muitas pessoas nos enviando os processos digitalizados, o comprovante de R$50, então antes que alguém pergunta qual o valor da ação, quanto vai pagar e etc. A doutora está colaborando conosco, cobrando um valor tão irrisório, R$50 por login. Ah, mas é por login, se você tiver 10 contas numa empresa, você pode investir 10 vezes. Só que vai receber por 10 vezes também, então tem que parar para pensar nisso. Então, sim, não é por CPF, é por login. R$50. Se você tiver 100, como uma pessoa questionou, eu tenho 60 contas na Click Dreams. Pô, ele pode investir 60 contas na Click Dreams, então esse cara vai receber quanto? Aí ele quer pagar só R$50 para receber sobre 60 login? Não é justo, com aqueles que só tem um. Então, sim, porque a doutora vai ter que montar 60 processinhos para esse sujeito. Não é um, são 60. Então, pessoal, é R$50, sim, por login de cada empresa que você vai entrar. Se você for entrar com a Click, com a Public, com a Prask e etc., é R$50 por login de cada empresa. Se você tem mais de um login em uma empresa só, assine e preencha só uma vez o contrato, a declaração, a procuração e etc. Nós já estamos facilitando e mandando esta capa, que eu vou pôr aí para vocês. Ó. Está indo um resumo, essa capa do processo. Isso aí vai ser o nome do seu CPF, o valor da franquia, como você pagou, quando você pagou, quando iniciou as atividades, o saldo que você tem a receber, se fez o upgrade, data do upgrade, quantos diretos você tem, quantos na rede, saque feito e recebido, saque feito e não recebido, saldo atual, total a receber hoje, certo? Quando você tem tudo isso hoje, não vá calcular, então, inclusive, só uma pessoa que já calculou o resto do contrato que ele tem para receber, ele já fez um cálculo, quanto ele receberia no final do contrato se a empresa rompeu o contrato. Não. Esse cálculo, quem vai fazer depois é o juiz, a doutora vai pedir a quebra de contrato, danos morais, etc. e etc. Então, essa capa que está aí, já a gente está encaminhando em anexo para vocês fazerem um resumo. Então, está simples. Se acharem, julgarem necessário botar uma observação abaixo, escreva. Está aí bonitinho, tem lá outras observações, pode pôr outras observações, porque tudo que vocês nos mandarem de informação, fica mais fácil para montar o processo. Porque tem empresas que nós não fizemos, nem a comissão e nem a doutora Silvia. Então, para a gente entender, vocês vão ter que mandar o material. Ah, o back-office está bloqueado, não dá para entrar, não dá para printar a tela. Bom, então fica uma alerta, outra empresa que você fizer daqui para frente já vai printando tudo. Não perca nada, vai printando e vai guardando. Se acontecer alguma coisa, você já tem todo o seu back-office printado. Bom, se a maioria reclamar assim, como a Click Dreams está bloqueada, a doutora vai entrar com uma ação pedindo para o juiz que libere esse back-office para que o pessoal colhe o material que tem que colher. Senão, muitos têm o comprovante, que é o principal comprovante que você pagou a franquia. Aí ele fala lá, eu tenho tantos mil para receber. Beleza, informa quanto você tem para receber. E aí a doutora vai brigar por isso, e se ele duvidar, quem tem que fazer prova contra é a empresa, não é você. Mas se vocês mandem tudo que vocês tiverem de material sobre a empresa, tela printada, comprovante de pagamento, de upgrade, etc. Não esqueçam também do CPF, RG ou a CNH. Junto com os documentos tem que vir tudo, porque se faltar nós vamos pedir.
E aí, se der tempo de pedir, alguém deixa para a última hora, que brasileiro deixa para a última hora, né? Então, aí vai ficar para trás. Então, tem que, já, quem tiver tudo ok, vai nos enviando, vai mandando, para que a gente já vai montando e adiantando tudo. Aí, encerrou o prazo de 17/11, já está tudo ok, é só montar a ação e dar entrada. Infelizmente, o da C3 está dando muito trabalho, já está tudo quase concluído, para dar entrada. Então, para que ninguém fique perguntando depois sobre a C3, ok? Então, entrou mais gente na sala. Se alguém souber da tal nova praxe, depois nos informa que nova praxe é essa. Certo, pessoal? Então, eu acho que o que a gente tinha que passar é isso, os e-mails. Todos que estão enviando e-mail, a gente manda o convite. Olha aí, ó, tem ainda 52 pessoas na sala. Acho que o pessoal está acostumado com as conferências atrasarem. A nossa, sempre a gente vai iniciar às 21 horas em ponto. Certo? Sempre 21 horas em ponto. Só se acontecer algo de muita urgência para atrasar. Senão é 21 horas. Para ver se até as 22 a gente acabou. E aí, pessoal, eu recebi quase 200 e-mails só essa semana para essas empresas, fora o pessoal da C3, que era interessado em estar na sala, que foram muitos processos, fora o pessoal da Telex Free, da Impactos, que hoje a doutora vai falar alguma coisa a respeito também, que a gente convocou vocês para dar alguma informação, alguma notícia sobre isso. Então, o pessoal está conformado, assim como estavam conformados com o Brasil, né? Elegeram o PT de novo. Assim estão aí conformados com o dinheiro que perderam, né? Então, eu não me conformo com o dinheiro que eu investi, não perdi, deixei de receber, porque formei rede, só que muitas pessoas que eu coloquei na rede perderam. Sim, então temos que correr atrás, porque eles nos devem e tem que pagar. Beleza? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Silvia, para ela falar com vocês fazerem perguntas. Vamos talvez separar, ela comanda lá o que ela quer falar primeiro, mas eu aconselharia, se alguém tiver dúvida de outras empresas, façam primeiro as perguntas das outras empresas e depois separamos aí mais uns 20 minutos, mais ou menos, para Impactos e Telex Free no final. Beleza? Então eu vou sair da sala para que a tela fique mais ampliada e vocês possam agora ver uma outra cara, porque a minha está feita da Silvia aí por inteiro. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos, até já. Depois da doutora Silvia eu volto a dar um tchauzinho para vocês. Boa noite, gente. Eu primeiro quero saber se vocês estão me ouvindo. Por favor, vocês podem me confirmar? Acho que ninguém está me ouvindo, porque não tem nenhuma confirmação aqui. Ah, tá ok. Muito obrigada, gente. É porque, assim, hoje eu tô com um problema aqui, que a Vivo, que é a minha banda larga, ela resolveu não funcionar, e nós ligamos para lá e diz que só vai funcionar amanhã a partir do meio-dia. Então, eu estou com uma outra banda larga, que é via rádio, que não é tão rápida, e eu não sabia se ia funcionar ou não. Eu tinha até avisado o Baroni que eu não tinha certeza se ia funcionar ou não. Mas ainda bem que estamos funcionando. Eu quero pedir para o Baroni deixar aberto o chat para nós irmos conversando, que eu quero responder as perguntas sobre vocês, tá? Aliás, de vocês. Primeiro eu quero dizer que foi ventilado aí a formação de uma tal de nova Presques, que seria a continuação da Presques, não sei se é verdade ou não. As pessoas algumas pessoas já estão falando disso comigo, eu fiquei assustada. E eu queria saber de vocês se vocês já ouviram falar nisso ou não. Se alguém souber, por favor, me avisa. O Júnior quer que explique como é que faz o passo a passo para digitalizar, tá? Eu vou te responder isso daí que eu acho que é importante, viu, Júnior? Fecha um pouco o chat, o Baroni, e anota essa pergunta aí do André e do Damião, porque eu preciso guardar para respondê-los depois. Senão vai todo mundo fazer pergunta e eu vou perder as perguntas. Enfim, você vai colocar o seu documento no scanner e ele vai gerar uma imagem, tá? Você vai clicar com o lado direito do seu mouse nessa imagem, vai selecionar copiar
vai abrir um documento Word e vai colar essa imagem que você escaneou num documento Word. Então, você abre cada documento, você vai abrir uma página de Word, no final você salva um documento com o seu nome, o nome da empresa, e manda por e-mail demaismn@hotmail.com. Uma pessoa nos questionou e falou assim, doutora, por que não manda direto em PDF? Porque, a exemplo do que aconteceu com o processo da C3, muitas pessoas mandam muitos documentos além do que os que nós pedimos. E cada documento que a gente manda online, ele fica muito pesado no sistema. Então, a minha ideia é, quando eu receber os documentos de vocês, o que eu achar que não é necessário juntar no processo, eu vou excluir e só salvar como PDF aqueles documentos que estão no seu Word que eu achar que é interessante, tá? Porque às vezes as pessoas mandam cópia de todas as atividades, por exemplo. A gente não precisa de todas as atividades. Tem gente que me mandou quase 50 folhas de atividades. Eu não vou juntar isso no processo, eu vou juntar só aquela folha onde tem o seu login, aquela folha onde tem o seu saldo. No caso que eu estou dizendo da C3, né? Então, o que acontece? Das outras empresas também. Eu não quero que vocês mandem muitos documentos além daquela lista, mas algumas pessoas mandam. E para que eu possa evitar isso, eu já peço que seja feito no Word, eu já tiro o que não me interessa e eu vou salvar no modo PDF, que é o menor modo que existe, que é um modo para publicação online. Porque a maioria das pessoas, quando nos mandam um PDF, eles nos mandam salvo normal. E o tribunal não aceita porque diz que o documento está fora dos parâmetros. Então, tem que salvar nesse modo específico, somente para publicação online, que ele fica bem pequeno. Por causa dessas coisas, depois que vocês mandam em PDF, eu não consigo mais trabalhar o documento. Eu não consigo diminuir o tamanho dele, eu não consigo fazer ele ser esse tamanho pequeno para publicar online. Então, se vocês mandarem no modo PDF errado, eu não vou poder usar o documento de vocês. Nós vamos ter um retrabalho para poder pedir para vocês tudo de novo, nesse formato online pequeno, enfim. Por isso que eu achei mais fácil mandar no documento Word, que eu mesmo aqui no escritório faço, eu tiro o que não me interessa, deixo ele pequenininho no formato PDF pequeno e já podemos mandar direto para o tribunal, tá bom? Isso vai facilitar. Respondendo aquela outra pergunta sobre o que colocar na procuração, para quem vai entrar Click Dreams, Fórum da Comarca de Florianópolis. Para quem vai entrar Publica, Fórum da Comarca de Sorocaba, tá bom? Por enquanto, nós temos interessados para essas duas empresas só, o número necessário de interessados, tá? Nós não temos interessados suficientes para Lubre, nós não temos interessados suficientes para Paymoney, nós não temos suficiente para Multiclick, nós não temos suficiente também para qualquer outra... para Priplis e para Presques, tá? Então, por enquanto, nós vamos estar entrando com o processo da Clique e da Publica. Você que tem essas outras empresas e está interessado em entrar, reúna pessoas para mandar para nós os e-mails interessados, que nós, conforme nós vamos respondendo os e-mails de interessados, nós já sabemos se essa empresa vai ser ou não proposta a ação, tá bom? Então, vocês se organizem, se reúnam aí para ver quais as empresas que nós vamos cobrar ou não, tá bom? Vamos lá. André, acompanha o processo da Impactos no Acre desde o início e todo mês a juíza impede dezenas de pessoas de entrarem no processo. Nunca houve alguém que conseguisse. André, eu vou falar da Telex Free no final, depois que eu terminar de responder, tá? Eu vou falar só sobre esse assunto depois. Ok, pode abrir, Barone, mais perguntas das empresas que nós estamos querendo mexer. Deixa a Telex Free para o final, tá? Vamos lá, pessoas, podem fazer as perguntas. E Damásio, eu não posso falar nada da Bebom, porque eu cometi um erro muito grande na minha vida. Eu trabalhei lá dentro da Bebom durante um mês. E por causa desse um mês que eu trabalhei lá dentro, eu não posso falar nada da empresa, porque seria antiético da minha parte. Eu gostaria muito de falar, mas eu não posso, tá? Então, se vocês quiserem entrar com processo contra a Bebom, infelizmente eu vou ter que pedir para vocês procurarem outro advogado, tá? Mas procurem outro advogado. Isso eu falo para vocês. Procurem sim, outro advogado. Carlos Mas, da Publica, tem outras empresas como sócio. Ele pode ter saído da Publica?
Como funciona uma empresa hoje no Brasil? Existe uma lei que diz que, se você foi sócio de uma empresa e você se retira dela, durante 5 anos depois da data que você se retirou, você ainda continua responsável pela empresa, tá? Então não adianta ele ter saído, ele continua responsável, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Doutora, fala do andamento do processo da C3. Fagner. Fagner, recebi os seus negócios de novo, tá? Guardei, já imprimi, tá tudo bonitinho aqui, tá, Fagner? Como o Baroni estava falando, os documentos da C3, quando nós pedimos, eu não tinha conhecimento que o processo lá de Pernambuco também era eletrônico, tá? Então, eu estou tendo que escanear todos os processos. Tem mais de 1000 processos para a gente escanear. E isso está levando um tempo. Eu fiz o cálculo aqui com a equipe que está trabalhando nisso. Até no máximo quinta-feira a gente terminou de escanear tudo para dar entrada na ação, tá bom? Então, a gente está só terminando de trabalhar esses documentos. Até por isso, as próximas eu já estou pedindo para vocês me mandarem escaneado, justamente para pular essa etapa que é meio demorada mesmo, escanear folhinha por folhinha de cada um dos documentos que vocês mandaram. E além disso, vocês vão economizar com correio também, né? Porque daí não tem que mandar nada pelo correio, vocês mandam direto online pelo e-mail demaismn@hotmail.com. Márcio, doutora, você poderia explicar mais um pouco da segunda cláusula do contrato? Deus do céu, deixa eu abrir aqui a cláusula do contrato, que eu não estou me lembrando qual que é. Vamos ver, contrato C3. Vamos lá. Só um minuto que eu estou abrindo aqui, gente, eu não sei o contrato de cor. Vamos lá. O contratante fica obrigado pelo presente a fornecer todos os elementos e informações, documentos, certidões e demais que se fizerem necessárias, bem como o pagamento de todas as custas e despesas processuais, como as custas de passagem aérea e hotel para contratante e seu acompanhante. O que acontece, gente? Por que a gente pede que seja pelo menos 300 pessoas para entrar com a ação? Justamente para vocês não terem que pagar nada além disso. Nós estamos pedindo custas e despesas processuais, nós estamos pedindo a justiça gratuita. Então, provavelmente, o juiz defira a justiça gratuita e nós não vamos pagar custas e despesas processuais. As custas e as despesas processuais são pagas para o Estado. Como nós estamos fazendo a assinatura de declaração de insuficiência econômica, nós presumimos que o juiz vai dar essa justiça gratuita. Se o juiz não der a justiça gratuita, vocês vão ter que pagar as custas do processo, não é o advogado que paga. É a parte interessada. Nós estamos pedindo a justiça gratuita, mas se o juiz não aceitar, vocês vão ter que pagar as custas, tá? Isso é um fato. Esses R$ 50 que eu estou cobrando adiantado é justamente para pagar as custas de hotel e de passagem aérea para a gente distribuir essas ações, fazerem as audiências e as reuniões que se fizerem necessárias. Por isso que nós pedimos pelo menos 300 pessoas, porque se for menos do que isso, não paga nem as passagens. E aí vocês teriam que pagar além disso, tá? Então, para que não se pague além disso, nós exigimos pelo menos que 300 pessoas estejam entrando com a ação. Se não juntarmos 300 pessoas, eu prefiro não entrar com a ação, porque eu não vou pagar para trabalhar, tá certo? Seria injusto eu ter que pagar hotel, eu ter que pagar passagem aérea, cada vez que eu tenho que ir lá e para trabalhar para vocês ainda pagar para trabalhar. Eu acho isso injusto. Ninguém trabalha de graça. Por isso que a gente está pedindo pelo menos 300 pessoas, tá bom? Eu acho que ficou esclarecida a dúvida. Me dá um ok se você entendeu o que eu falei, tá bom? Entrando com o processo contra a Publica, perco o direito de migração gratuita na baixo preço? Elvésio, jura que você quer continuar fazendo negócio com esses caras? Desculpa, se você quer fazer negócio com eles, não entra com ação, tá? Porque a partir do momento que você está entrando com a ação, você tem que escolher, você está contra ou a favor da empresa. Se você está a favor da empresa, tenta fazer rede, tenta fazer suas coisas lá e vai tomar o terceiro golpe. Já tomaram na Publica, já tomaram 2 na Liquida e vão tomar o terceiro nesse novo. Uma pessoa que te deu um golpe 2 vezes, você acha que não vai dar o terceiro? Me desculpa, eu entendo que você está sendo muito ingênuo, mas se você prefere arriscar, vai lá. Eu prefiro que você não esteja conosco, tá bom? Alberico, o Carlos Mas tem alguma notícia se podemos receber o nosso dinheiro? O safado enrolou muita gente. E o Carlos Mas tem alguma notícia se podemos receber? Não entendi a pergunta, o Alberico. Formule melhor essa pergunta. Ele entrou em contato comigo
antes da gente resolver fazer o processo, pedindo para eu ir lá conversar com ele, para ele me mostrar a estrutura que ele tinha. Não me interessa a estrutura que ele tem, interessa ele pagar vocês. Tony, é possível a redução proporcional dos honorários advocatícios caso haja um número significativo de pessoas interessadas, exemplo, 1.000 pessoas? Tony, podemos até conversar sobre isso, mas ainda não tivemos esse quadro, tá? Fátima, boa noite, doutora. Depois do processo, como ganhamos o valor o qual pagaremos? Como que funciona, Fátima? Eu estou entrando com pedido individualizado, é uma ação coletiva, mas cada uma das pessoas tem o seu valor individualizado. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que no seu caso, você tenha entrado com uma franquia de R$ 5.000, você migrou lá para a nova C3 e você ainda tem mais R$ 1.500, por exemplo, R$ 6.500. Vai ter lá para você um valor de R$ 6.500 que nós estamos pedindo, mais danos morais desse valor também. Então, eu vou estar pedindo 6.500 mais 6.500, tá? Nós vamos ter lá para você R$ 13.000. E quando esse valor for liberado, vai ter nominal o valor de cada um que vai estar liberado, justamente para a gente poder pagar cada um de acordo com o valor que pretende. Quando chegar na fase da execução, nós vamos estar aqui com vocês todas as semanas conversando, nós vamos pedir que vocês mandem no e-mail o número da conta corrente de vocês para depósito. Mas isso é lá na frente, quando a gente estiver executando isso, tá bom? Outra coisa importante de dizer, vamos supor que essas empresas façam uma proposta de acordo para a gente. Olha, doutora, nós temos pagar, em vez de pagar 100%, nós queremos pagar 70% para o pessoal à vista. Aí eu vou vir aqui com vocês e nós vamos fazer aqui uma enquete, inclusive lá na nossa página no Facebook, ver se vocês que estão no processo aceitam ou não fazer essa redução para receber agora ou se preferem continuar com o processo para receber lá na frente. Aí vocês vão decidir no momento oportuno, tá? Estamos apenas aqui levantando hipóteses. Nada que eu for fazer nesse processo, vocês não serão comunicados e não terão a oportunidade de fazer votação, já que são muitos os autores. E aquela maioria, como nós perdemos aí o Aécio, né? A maioria, infelizmente, vai ganhar para a tristeza de quem perdeu. Mas é assim que funciona a democracia. Como são muitas pessoas, vai ser feito desse jeito. Bernardino, doutora, você já recebeu todo o meu conteúdo? Bernardino, de cabeça, eu não sei. Eu precisaria consultar. Manda um e-mail para o Demais MMN consultando isso, por gentileza, que a gente responde, tá? Damião, preciso sair às 22, quero ouvir sobre a Telex. Vai ficar gravada essa conferência, Damião, depois você pode ouvir, tá? Contato original da Publica previa 3 meses de garantia de recebimento. Isso será usado como prova? Sim, eu preciso desse contrato. Se alguém tiver, pode me mandar, tá bom? Quais as chances do juiz definir, no nosso caso, como sendo mesmo de justiça gratuita? Isso é ele que decide. Na cabeça dele a gente não sabe, né? O que vai decidir. Ele, de acordo com a lei 10.050/60, diz que se você apresentar uma declaração, ele tem que te dar justiça gratuita, mas tem juízes que não querem. Tá? Eu vi muitos processos, inclusive hoje eu passei a tarde inteira estudando o processo da Telex Free, a maioria dos juízes não deram justiça gratuita para o pessoal da Telex Free, entendendo que se o cara tinha 5, 10, 15, 20 mil reais para entrar, ele tem dinheiro para pagar 1% de custas. Tá? Então, vocês podem ser pegos aí nessa surpresa também. O juiz entender se vocês tinham todo esse dinheiro para investir numa empresa, vocês têm dinheiro para pagar as custas que geralmente são bem baixinhas, tá? Sou da Clique, quanto tempo vai para receber este processo? Este caso está difícil ou está fácil? Todos os processos contra as empresas de MM a gente ganha, todos, sem exceção, tá? Isso eu olhei de todas as empresas, não existe processo que se perca. O que vai demorar é o recebimento, que a gente depende de encontrar os bens, onde os caras esconderam os bens. No caso da C3 está mais fácil, no caso da Publica também. No caso da Click Dreams, eu não tenho tanto conhecimento ainda de onde estão esses aí na turma, que conhecem mais o Léo Malheiros e o pessoal dele e souberem me dizer aonde estão escondidos, por favor, nós precisamos de todas as informações que vocês puderem nos dar, tá bom? Quanto tempo acha que leva esses processos? Edson,
Um processo no Brasil, para ir para a primeira, segunda e terceira instância, demora em termos de 5 anos. Tá? Nós podemos ter processos igual, eu vi muitos processos que foram à revelia e nós recebemos em 3 meses, teve processo que demorou 1 ano, teve processo que demorou 5. Não tem como a gente adivinhar como vai ser. E tem o processo que faz acordo, que é a partir do momento que entra, a empresa faz contato e já paga o acordo. Então não tem como a gente adivinhar o tempo que vai demorar. Cada caso é um caso e cada empresa se comporta de uma forma, tá? A Telex Free, por exemplo, quando ela não vai à revelia, quer dizer, ela nem apresenta contestação e a pessoa já ganha direto, ela entra com todo tipo de recurso para enrolar o processo que puder, que é possível, imaginável e inventável, tá? Então, não dá para saber. Delgado, doutora, uma vez que ganhamos o processo, qual seria a sua porcentagem? Delgado está escrito no contrato, tá? Você já está aqui com a gente em todas as conferências, você deve ter isso lá no contrato. André Luiz, se teve muita gente que investiu grandes quantias de dinheiro, o juiz não vai achar que somos ricos e entender que o nosso caso não é justiça gratuita? André Luiz, exatamente isso que eu falei. O juiz pode entender isso sim, mas nós vamos lutar para que isso não aconteça, tá? João Rocha, Silvia, minha amiga, as informações que passei para a senhora, deu para esclarecer? Não, João Rocha, deixa eu falar, tem 2 casos aqui. João Rocha, seu caso só Jesus, eu não consigo entender. E o caso do Tiago Rocha da Silva, também é outro Rocha. São 2 casos que eu não consigo entender. Se alguém conhece o Tiago Rocha da Silva, João, a gente vai ter que conversar por telefone, tá? Você tem meu telefone e depois você me liga com calma para a gente conversar. Seu caso é bem difícil, você tem muitas contas e você fez um rolo aqui nos documentos. Enfim, a gente conversa por telefone depois. Márcio, visto que o baixo preço ainda está em andamento, será que não poderíamos dar um prazo de mais um mês para ver o que vai dar? Márcio, você quer dar? Dê o prazo que você quiser. Nós estamos entrando a partir de 16 de novembro, tá? Damião, imposto, não sei o que você está falando. Luiz Carlos Ribeirão, o site da C3 sumiu ou foi tirado pela justiça? Sumiu. Sumiu mesmo, eles que tiraram. Tiago já entrou em contato com a doutora? Tiago, não entrou em contato com a doutora. Receberemos o valor investido. Nossa, minha tela sumiu. Multiplicado por quantas vezes? É o valor investido, corrigido, acrescido de juros desde o dia que vocês pagaram, juro de 1% ao mês, mais os danos morais que eu estou colocando o valor de 100% do valor que vocês tem para receber, como eu já tinha falado para a menina lá em cima quando eu respondi. Se você tiver 5 mil, nós estamos pedindo mais 5 de dano moral, você vai receber 10, tá bom? Ok, João, eu te espero amanhã, tá? Amanhã, se você puder me ligar, vou mandar até o número do fixo aqui do meu escritório para você me ligar amanhã à tarde. Edmásio, onde está a lista da documentação para enviar? Edmásio, mande um e-mail para demaismn@hotmail.com. Me fala a empresa que você está interessado, que a nossa equipe vai mandar para você a lista, tá? Vamos lá. Logo após a conferência, será colocado o link da gravação ainda hoje, tá? Ok. Faltou ler a minha pergunta. Deixa eu procurar a pergunta do Tony. Tony, é tanta coisa aqui que às vezes passa. Peraí. Tony, é possível a redução do proporcional de honorários de acordo? Já respondi. Já respondi, Tony. Eu falei sim, pode. A gente pode conversar, só que ainda não aconteceu isso. Então, a partir do momento que não aconteceu, não tem como a gente discutir isso, tá? Vamos lá. Inclusive o valor que tem no back. Luiz Carlos, sim, inclusive o valor que você tem no back-office no dia das suas atividades. Vai ser somado ao valor que você investiu e dobrado com o valor dos danos morais, tá? Ok, vamos agora falar um pouquinho sobre a Telex Free. Fecha aí o chat por enquanto, eu vou falar algumas coisas. E depois que eu terminar, vocês também vão ter um tempinho para fazer mais perguntas, tá bom? Nós temos 2 casos de Telex Free. Nós temos o caso da Telex Free Internacional e nós temos o caso da Impactos. Eu vou começar falando pelo caso da Telex Free Internacional primeiro, que muitas pessoas entraram. Número 1, existe um site do tribunal de lá que está pedindo que as pessoas interessadas informem os valores que elas investiram até para o senhor Der, que é o rapaz que é o síndico que está tomando conta do processo da Telex Free, está tomando conta da empresa nos Estados Unidos, saiba quanto você investiu para ter de volta, tá bom? Quanto que a empresa te deve, tá? Então, lá existe
no processo. Depois eu vou até buscar o link para colocar lá na comissão para vocês informarem quanto é que vocês têm para receber. Eu, particularmente, não vou informar quanto eu investi na empresa e quanto eu deixei de receber, enfim, porque no meu caso, eu consegui recuperar o meu investimento. Mas você que entrou e não conseguiu recuperar o seu investimento, se você quiser, você pode entrar lá. O que eles vão fazer com essa informação e como que você vai receber esse dinheiro dos Estados Unidos no Brasil, não faço a menor ideia, porque eu não conheço o trâmite da lei americana, tá bom? Mas existe isso lá. Então, a recuperação judicial foi aceita, a Telex lá não foi considerada pirâmide e esse DER, ele está tomando conta do processo para ver se a empresa vai voltar ou se não vai voltar. E se voltar, se ela tem saúde financeira para arcar com todas as despesas, toda a dívida que ela tem. De acordo com informações preliminares, a Telex americana movimentou 1 bilhão e 200 milhões de dólares no mundo. Tá? Então, se você que não recuperou tiver interesse em fazer essa habilitação do seu crédito naquele processo, vocês podem procurar o link, eu vou colocar o link lá amanhã na comissão e vocês podem, se for de interesse de vocês, fazerem isso. Vocês entram, é tudo online, você não precisa de advogado, você não precisa de ajuda, você só vai precisar entrar pelo Google Chrome, porque o Google Chrome ele tem um tradutor automático, então ele vai acabar traduzindo o site para você poder fazer lá a sua habilitação do crédito, tá bom? Isso era o que eu queria informar da Telex americana. Vamos falar sobre o caso da Impactus, tá bom? Muitas pessoas mandaram e-mails para nós falando se nós iríamos entrar com o processo Telex Free. Infelizmente, é a maioria. Se nós recebemos 200 pessoas dos outros MMN, nós recebemos quase 300 mil pessoas falando da Telex Free. Por isso que nós resolvemos hoje falar da Telex Free, que há impactos aqui no Brasil, tá bom? Eu examinei todos os processos que foram movidos contra impactos no Brasil, no Acre, todos os processos em São Paulo, todos os processos no Rio Grande do Sul e todos os processos em Vitória, no Espírito Santo. E eu vou dar aqui um parâmetro para vocês do que acontece com pessoas que entraram com ação contra impactos. Desde o começo eu disse que não era bom entrar com processo contra impactos, porque como a juíza do Acre já bloqueou todos os bens da Impactus e dos sócios, agora ainda mais todos os bens também do Carlos Costa, depois que ele disse que tinha 130 milhões de reais aqui no Brasil, ela também bloqueou todos os bens do Carlos Costa e da família dele, quer dizer, aumentou mais ainda o valor monetário dos bens bloqueados da empresa. Esses valores estão lá. Estão lá, os bens estão bloqueados, né? As pessoas não podem vender e os valores em dinheiro estão todos sendo transferidos para o Acre, justamente para garantir o pagamento daquelas pessoas que não recuperaram o seu investimento. Aquelas pessoas que recuperaram o seu investimento só serão pagas caso sobre dinheiro depois que aqueles que não recuperaram o seu investimento receberem os seus valores, tá bom? Aí nós temos a pergunta, doutora, como é que eu vou receber o meu investimento se a juíza do Acre não deixa ninguém entrar no processo? Tem até uma pergunta dessa aqui, uma das pessoas que fizeram aqui em cima a pergunta. Sim, a juíza do Acre não deixa ninguém entrar. Na época daquela associação A Federal, que eu era advogada, depois a associação acabou fechando, os donos acabaram abandonando. Nós entramos no processo, pedimos habilitação no processo, a habilitação foi indeferida, ela não deixa nem associações entrarem, nem pessoas físicas entrarem, só está no processo o Ministério Público, a Telex Free e os sócios da Telex Free. Ninguém mais entra nesse processo, tá? Ela não deixa, todo mundo que entra tem o seu pedido indeferido. Eu acho isso um absurdo, mesmo porque a lei, existe na lei, no Código de Processo Civil, existe a figura da assistência. Você pode entrar como litisconsorte, que é você está junto em consórcio com o autor ou em consórcio com o réu. No caso, nós estaremos em consórcio com o réu, querendo ajudar a Telex Free naquele primeiro momento. E a lei nos permite isso, e a juíza não deixou. E tem também a figura do terceiro interessado, que ele pode acompanhar o processo, sem interferir, mas estar ali junto. E nem isso
ela permitiu que as pessoas entrassem, ou seja, o processo está trancado em segredo de justiça e nós não temos acesso às decisões que são feitas ali. Claro, a juíza acaba tendo cuidado de dar entrevistas, né? No começo a gente criticava, mas hoje em dia é a única fonte de informação segura que nós temos. A partir do momento que o Carlos Costa desapareceu do mapa, depois que ele perdeu as eleições, as pessoas estão atrás dele, ninguém sabe onde ele está. Então, nós estamos dependendo das informações que vêm de lá. E ela deu uma entrevista essa semana dizendo que foi pedido a equipe que está fazendo a perícia contábil da Impactos mais 120 dias para fazer essa perícia, porque eles não conseguiram terminar porque são muitos documentos. Eu fico imaginando aqui com documentos do pessoal da C3, eu quase me descabelo com a minha equipe aqui para a gente poder entender e organizar tudo. Eu fico imaginando esses peritos lidando com mais de 1,5 milhão de processos na mão, né? E dinheiro que vai de um back-office para o outro, e que entra, que sai, que vira, e que gera bônus todos os dias, enfim. Eles também, não sei se eles são especialistas em multinível, a dificuldade que eles estão tendo para fazer isso. E a juíza deferiu esse prazo. No dia 20 de outubro, ela deferiu mais 120 dias. Então, em tese, nós temos 120 dias, são 4 meses, nós temos, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, contando que a gente tem um mês de férias forense, em março eles vão entregar mais ou menos esse laudo. Estou esperando eu que aconteça isso. A partir da entrega do laudo acontece o quê? As partes vão ser intimadas para se manifestar sobre o laudo. Aí imagina um laudo pericial do tamanho do laudo da Telexib, deve ser um laudo gigantesco. Com certeza a juíza vai dar um prazo maior do que os 10 dias de costume do Código de Processo para as pessoas se manifestarem sobre esse laudo. Então, o Ministério Público vai ter um prazo, na sequência o réu vai ter um prazo, né, Telex, e os seus sócios. Esse prazo é contado em dobro, porque são advogados diferentes, então o prazo é contado em dobro, ou seja, eu estou estimando aí, vamos supor, vai ser março, abril, maio, junho, por aí a gente vai ter a finalização dessa parte pericial. Estou imaginando eu. Nesse momento, a juíza vai pedir o processo para ela agendar uma audiência de instrução e julgamento, aonde vão ser ouvidos os peritos, onde vão ser ouvidos caso, vai depender da pauta dela, ou seja, da agenda de audiências dela para ela encaixar um processo desse tamanho ali, tirando tudo que ela pode. Então, estamos presumindo que ela vai colocar o mais rápido possível esse. Aí a pergunta que não quer calar, dessas mais de 300 mil pessoas que nos mandaram e-mails falando sobre vamos entrar com processo contra a Telex Free, doutora? Eu vou dar aqui um parâmetro para vocês do que eu estudei e do que eu vi. 95% dos casos, as pessoas ganharam. Tá? Não vou falar que foram 100%, porque algumas pessoas perderam. Porque os juízes se julgaram incompetentes para julgar a causa. Não que ela tenha entrado e perdido. Não, o juiz falou, não sou eu que julgo, não. Quem tem que julgar é a Vitória no Espírito Santo. E se julgou incompetente e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. E essa pessoa vai ter que procurar o advogado para entrar com a ação novamente lá em Vitória no Espírito Santo, tá? Então, as pessoas que perderam foi com relação a isso, não porque não tinham direito, tá? Fora isso, todo mundo que entrou e já foi julgado, 100% dos casos foram processados, ou seja, as pessoas. Só que de todas as pessoas que ganharam ação, e tem processo pra caramba individual contra a Telex Free, apenas um caso, um único juiz fez a coisa certa no meu ponto de vista, tá? Estou aqui dando a minha opinião. Cada juiz, claro, que ouvir isso vai falar que é absurdo, ela acha que eu errei. Não, eu não acho que ele errou, eu acho que ele poderia ter ajudado mais a pessoa. O que esse juiz, que eu entendo que fez o mais acertado, fez? Ele deu um ganho, a pessoa tinha ganho tinha feito comprado um pacote de R$3.380, se eu não me engano. Ele condenou a Impactos a devolver esse valor, mais R$10.000 de dano moral. Então, além dela recuperar os 3, ela ainda vai receber mais 10 mil de dano moral.
O juiz já mandou expedir um ofício para a Justiça do Acre para separar esses 13.800 mais a correção, que a pessoa vai ter que fazer o cálculo e apresentar, e mandar esse valor direto para a vara dele. E essa pessoa vai receber esse valor. Se você está me ouvindo a essa pessoa aí, fique feliz que o teu dinheiro já está vindo para cá. E é um juiz aqui de São Paulo, tá? Então, ele fez a coisa certa. Ele fez o que eu sonharia que acontecesse. Você entra com a ação, o juiz dá o seu ganho de causa, você ganha um dano moral e ele manda pegar uma parte do dinheiro que está lá, trazer para cá e você já recebe. Esse é o melhor panorama. Só que de um universo de milhares de processos, aconteceu isso com um processo. Todos os outros juízes deram ganho de causa e falaram que a pessoa tem que ir lá se habilitar no Acre. Ou seja, a juíza do Acre não deixa ninguém se habilitar, a pessoa nadou, ganhou e morreu na praia. E aí? Então eu digo a vocês, eu não vou entrar com uma ação na Telex contra a Telex Free para a gente arriscar nadar e morrer na praia lá na frente e vocês falarem para mim que eu sou a pior advogada do planeta. Porque o advogado é assim, né? Se tá tudo certo, ele é ótimo. Se tem um negocinho que não foi como a pessoa quis, o advogado é péssimo. E eu já estou dando panorama para vocês. Os juízes não estão mandando dinheiro ir para as pessoas. Os juízes estão mandando as pessoas irem com a sentença que ganharam lá no Acre para poder habilitar seu crédito e a juíza não está deixando habilitar. Então, eu estou falando para vocês, não vale a pena entrar com uma ação contra a Telex, como eu já venho falando isso há muito tempo, desde o começo. Espera o judiciário do Acre se posicionar, vai ser procedente, vai ser improcedente? Vamos mover contra o estado do Acre? Vamos mover contra a Telex Free? O processo, depois que sair sentença, cabe recurso em segunda instância, cabe recurso em terceira instância e cabe recurso em quarta instância. Quer dizer, é um processo que ainda vai demorar. Cabe um recurso do Tribunal de Justiça do Acre ao STJ e ao STF. Então, é muita coisa envolvida. Nós não podemos nos arriscar entrar com o processo dessas condições de Telex Free com essa juíza que está julgando, que não deixa ninguém ter acesso ao processo, e a gente arriscar entrar, ficar com uma sentença gigantesca na mão de milhões de reais, chegar lá e ela falar, não, eu não quero que vocês habilitem o crédito, e vocês vão querer me matar. Então, para eu não ter esse peso de ter vocês querendo me matar, porque eu não consegui receber o valor de vocês, apesar de nós termos uma sentença de procedência, eu opto por não entrar com uma ação contra a Telex Free. Caso haja lá na frente a juíza libere, não, olha, a ação foi julgada procedente, a Telex Free fechou mesmo, e as pessoas podem se habilitar, aí sim, vocês podem formar uma comissão e a gente entra com a habilitação lá, a gente faz os cálculos e entra lá. Aí é um outro cenário onde a própria juíza vai deixar as pessoas entrarem. Nesse momento onde a pessoa ganha e não leva, eu não quero fazer isso com vocês. Eu acho que seria injusto para vocês e seria injusto para mim. E eu estou sempre pautada pela ética e pela verdade. E eu estaria sendo injusto com vocês. De estar cobrando um valor de vocês para entrar com uma ação, a gente ganhar a ação e a juíza do Acre não liberar o dinheiro. E aí vocês vão falar, caramba, além da gente não receber, a juíza do Acre não nos dá esse nosso dinheiro, a doutora ainda gastou todo o dinheiro que a gente pagou para ela em viagens até o Acre, que é caro pra caramba para ir para lá, e não vai conseguir resolver a situação. Então, eu me sinto mais confortável em não entrar com uma ação contra a Telex Free, contra impactos, na verdade, comercial, enquanto não se decidir em até a última instância o que vai acontecer com a empresa, tá? Lá nos Estados Unidos não foi dado pirâmide financeira. Então, se a empresa operava igualmente como operava lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o laudo daqui não pode ser diferente do laudo de lá. Então, nós esperamos, sinceramente, que esse laudo dê positivo para a empresa e que a ação seja julgada improcedente. E aí sim, nós vamos entrar com uma ação indenizatória contra o Estado do Acre. Tá? Que esse é o maior sonho, acho que, de todas as pessoas, né? Entrarem com essa ação coletiva. Tá bom? Gente, acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora eu quero que abra aí o chat para responder perguntas, que eu já dei as explicações, que às vezes eu falo de um modo técnico, as pessoas não entendem, então eu quero ver de vocês se vocês entenderam o que eu falei e se vocês querem fazer alguma pergunta para mim, tá bom? Márcio, sim, é só recortar e colar no Word e me mandar, tá bom?
Quem pagou 10 mil na Public e não recebeu nada pode exigir 18 mil referente aos 3 meses garantidos pelo Carlos Mas? Sim, Tony, se está garantido no contrato, a gente cobra sim, tá? No caso da Publica, houve em processos recentes onde o endereço da atual empresa não existia para intimação. Já tenho o atual endereço? Já tenho o atual endereço, Luciano de Poá. Já tenho sim o atual endereço. Inclusive, na semana passada ele estava depondo numa ação criminal, tá? A gente já localizou ele. Doutora, qual é o seu telefone? Ah, não vou dar o telefone não, senão eu não vou trabalhar nunca mais, que o universo vai me telefonar. Por isso que nós estamos disponibilizando o e-mail demaismmm@hotmail.com, que é uma forma de você entrar em contato com a equipe e a equipe dá todas as informações e todas as respostas das suas perguntas, tá? Tive um comentário que a devolução sairia agora no dia 30. Bernardinho, não existe isso. O Carlos Costa usou essa história de devolução para fazer a campanha política dele. Então, ele prometia que ia devolver para as pessoas votarem nele. As pessoas não votaram nele, ele não se elegeu deputado federal e sumiu, ninguém sabe onde ele está. Tem pessoas até procurando a ele, tá? A polícia, inclusive, semana passada fez uma busca lá, não encontrou mais ele. Quer dizer, a gente já não sabe mais onde está o Carlos Costa. Se ele estiver por aí nos ouvindo, por favor, Carlos Costa, dê uma resposta. Cadê o mutirão da devolução que você fez tanto alarde? Porque a juíza não liberou mutirão da devolução nenhum. Então, nós temos que cenário? Todos os bens da Impactos aqui no Brasil estão bloqueados aqui no Acre e todos os bens da Telex Internacional estão bloqueados lá em Massachusetts. Ou seja, eles não têm de onde tirar dinheiro, não tem como devolver. Vai devolver como? A não ser que eles tenham dinheiro guardado embaixo do colchão e estão querendo devolver para vocês, que seria o melhor dos mundos, mas eu duvido que esse valor seja suficiente para devolver para todo mundo. Então, essa história de mutirão da devolução era só para eleger Carlos Costa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Silvia, posso entrar com o processo contra Impactos? Ixi, espera aí. Contra a Impactos aqui na minha cidade? Felipe, pode. Vai acontecer igual aconteceu com todo mundo. Você vai ganhar e não vai receber porque a juíza do Acre não quer pagar ninguém, tá? Edson liquida e publica. É o mesmo processo? Sim, é o mesmo processo. É um processo só, nós vamos englobar as duas empresas porque é sucessão. É a mesma empresa com os mesmos sócios, com a mesma rede. Então, isso é chamado sucessão. Então, a liquida, ela vai responder por todo o débito da Publica. Alberico, uma vergonha esse processo da Telex. Ninguém prova nada e não libera o nosso dinheiro. Alberico, é um processo judicial. Existem trâmites que têm que ser seguidos. A juíza não pode liberar ou deixar de liberar sem ter uma certeza se é ou não é pirâmide. A gente não sabe se ela está acompanhando o processo americano. A gente não sabe se ela já viu que lá saiu que não é pirâmide. Ela está dependendo da prova do perito que ela nomeou. Ela não está fazendo nada errado, tá? Nesse aspecto, não. Ela errou lá atrás, de ser incompetente, enfim, isso já foi objeto do meu primeiro vídeo. Agora, com relação a depois que ela inverteu o ônus da prova e está fazendo o normal andamento do processo, não tem nada de errado nesse processo, tá? André Luiz, independente do Telex Free ganhar aqui no Brasil, poderemos entrar com um processo contra o Estado do Acre? André Luiz, só se a Telex ganhar. Se a Telex não ganhar e a Justiça do Acre estiver correto, o Ministério Público do Acre estiver correto, sair um laudo que é uma pirâmide e a Impactos perder a ação, não cabe uma ação contra a Justiça, contra o Estado do Acre. Luciano Poá é Porto Alegre, abraço do Sul. Luciano, então, nós temos uma cidade aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, chama Poá. É Poá mesmo, não é a abreviação de Porto Alegre. Então, eu pensei até que você fosse daqui, então você é do Sul. Um beijo para você. Fátima, a doutora juíza não pode devolver de quem não recebeu, pois o... Carlos, a juíza não pode devolver de quem não recebeu, pois o Carlos Costa quer... Não entendi, Fátima. Não entendi, Fátima. Faz melhor a sua pergunta ali. Fernandinho, doutora, você acha que a Telex USA pode ser resolvida a situação dela antes da Impactos? Eu acho que vai ser resolvida antes, porque a justiça americana ela é muito rápida.
Só que acontece uma coisa, a recuperação judicial americana, ela já começou. Ela tem 1 ano e meio de prazo. Em 1 ano e meio, o senhor Der, que foi esse nomeado para administrar a empresa, ele vai falar se a empresa pode continuar ou se ela não pode continuar. Ou seja, se ela tem mais dívida mais ativo do que passivo, né? Mais dívida do que valores para pagar essa dívida, ela não tem como continuar. Se ela tiver um equilíbrio, ela pode voltar. Isso só ele que vai poder dizer daqui a 1 ano e meio, tá? Por isso, até que as pessoas que não receberam têm que ir lá habilitar seu crédito para a legislação de lá. Eu nem sei como eles iam fazer para pegar o dinheiro que está bloqueado lá e trazer aqui para o Brasil, tá? Realmente eu não sei como isso ia funcionar, mas eles estão pedindo para as pessoas se habilitarem lá. Felipe, Silvia, como consigo provas para entrar com processo contra impacto aqui na minha cidade? Então, Felipe, o site está bloqueado, tá? Você tem que. Você pagou para quem na época? Como que você entrou na empresa? Você pagou para quem? Você pagou para uma pessoa que era um divulgador já na conta corrente dele? Arrola essa pessoa para ser sua testemunha, para comprovar que realmente você estava rolado, junta o seu login e vamos torcer para o juiz aceitar. Sem prova é muito difícil, tá? Vou ler a pergunta do André. Saindo a decisão em primeira instância, dá para entrar com processo? Contra quem, André? Felipe, se for contra o seu líder, faz isso que eu falei. Junta o comprovante que você pagou para ele e arrola ele como testemunha no seu processo para ele comprovar que realmente ele pagou para você e ele te habilitou no processo, tá? Luciano, não tenho telas do back-office do tempo da Publica, mas da atual baixo preço com saldo migrado. Vale como prova, porque você sai migrando de uma para outra e imprime tudo rápido, antes que eles tirem do ar. Eu tenho o contrato da Publica. Márcio, manda para mim, demaismn@hotmail.com, por favor. Não, não dá. Contra a decisão de primeira instância ainda não dá, tá? Porque não existe trânsito em julgado, tá bom? Então, eu acho muito difícil você conseguir. Você pode até entrar, André, mas eu esperaria pelo menos a segunda instância, tá? Que não deve demorar muito lá no Acre, não, eles são bem rapidinhos lá. Loura, obrigado por nos informar sobre o processo dos Estados Unidos. Não estava sabendo, aguardarei o link da comissão, eu vou colocar no ar amanhã. Renata, a Telex Internacional é a mesma para a USA e Inglaterra, ou seja, nesse caso da Telex USA, engloba todas as Telex internacionais, sim. Ela é uma empresa só. Então ela trabalha Japão, ela trabalha Reino Unido, ela trabalha Portugal, ela trabalha Espanha, ela trabalhou bastante na Europa também. É a mesma empresa, tá bom? Até porque eles falaram que ela movimentou 1 bilhão e 200 milhões de dólares no mundo, tá? Não é só nos Estados Unidos, não. Bernardinho, fique atento por ter um site que está pedindo para os divulgadores enviar os saldos do BO da Telex Free. Ah, tá. Fiquem atentos. Ele está falando que deve ter gente aí já de má fé para pegar seus dados. Enfim, não. Você só vai entrar naquele que é do Tribunal de Justiça lá dos Estados Unidos. Não é nenhum site, nenhum blog, nenhum nada não, tá, gente? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Acho que encerraram as perguntas. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter atendido a vocês da melhor forma possível. Infelizmente, eu não vou poder atender essas 300 mil pessoas que mandaram e-mail para a gente entrar contra a Telex Free por todos esses motivos que eu já falei para vocês, tá bom? Boa noite para vocês. O Baroni assume a partir de agora. Eu vou ficar aqui quietinha só ouvindo, tá bom? Muito obrigada. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Dá uma notinha aí de 0 a 10, estão me ouvindo? Ok. Estão me ouvindo, ok. Então, só para a gente, acho que encerrar. Infelizmente, a comissão teve boa intenção, que esse é o nosso trabalho da comissão, em ajudar vocês. Orientação, nós abrimos para C3 e estamos aí. A comissão está fazendo um favor para todo mundo, tá? Quem está ganhando, então, ou quem vai ganhar depois de receber a doutora Silvia, nós estamos orientando, ajudando, por estar inconformado com essas empresas que deram calote em todo mundo aí.
Então a gente está orientando a intenção. Quando teve a notícia da Telex Free, que alguém estava recebendo, a doutora correu atrás, a gente convocou vocês para dar essa informação e foi muito útil, porque ela tirou todas as dúvidas, para que ninguém perca tempo também de ficar correndo atrás. Infelizmente vamos ter que esperar a decisão lá da juíza do Acre, que ela vai decidir, e como vai ser o final da Telex Free, certo? Agora, voltando a falar das demais empresas, enquanto a doutora Silva falava, alguém estava me chamando aqui no Face, ainda quer entrar a conta C3. Se tiver um grupo aí no mínimo acima de 300 pessoas, a doutora já explicou o porquê 300, né? Devido aos gastos, é um outro processo, é outras viagens, outras audiências e etc. Então nós podemos entrar. Mas agora o foco é a Publica, Liquida Shop, baixo preço, e a Click Dreams, e aí outras empresas que vocês tiverem aí também intenção de entrar, juntando no mínimo as 300 pessoas, nós estamos aí para ajudá-los todos. Como já foi informado, nossas conferências então serão às segundas-feiras, às 21 horas em ponto. A gente sempre vai começar em ponto às 21 horas. Repassem, você entendeu? A doutora está até perguntando aí, ó, 84 mil pessoas em poucos meses entraram na Louvre e eu vou deixar o chat aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora sou eu que vou responder para vocês aí o que eu souber responder. Então, poucas pessoas mandaram e-mail perguntando da Louvre, mas foram pouquíssimas, algumas pessoas. E a gente está divulgando aí para vocês que tem aí bastante pessoas que entraram na Louvre e outras. Então, pessoal, tá difícil. Porque eu não sei se o pessoal está conformado em perder o dinheiro, eu não estou. Eu estou aqui inconformado de ter perdido, deixado de ganhar, porque a gente trabalhou para isso. Então aí a gente vai fazer mais um apelo. Nos ajudem a divulgar, ajudem a repassar, tá? Esses comunicados que a gente posta, o e-mail que a gente abriu, demaismn@hotmail.com, para que a gente possa conseguir aí um maior número de pessoas, certo? Para a gente entrar logo com essas ações aí, não vamos perder tempo não, vamos aproveitar até que o baixo preço aí tá aí ativo aí para a gente, tá tudo aberto aí para conseguir. O menino de Poá, depois mande para mim o teu contato lá no Demais MMN, eu quero te fazer uma pergunta já lá dentro do e-mail para você me orientar de uma coisa que eu preciso, ok? Deixa eu fechar as perguntinhas aqui para ver se tem alguma coisa importante aí. Doutor João Rocha perguntando para a doutora Silva, pode enviar o telefone para um WhatsApp, tá? Beijos, obrigado, amanhã ligarei. Então, beleza, ela já está ouvindo. Onde estão os 12 mil que estavam na Prasc? Parece que tinha 12 mil pessoas que em 2, 3 meses durou. Parece que então, pessoal, onde está esse pessoal? A gente está convocando, a gente está fazendo com que vocês ajudem a divulgar, né? O Tony está perguntando aí, doutora, no seu contrato, a prestação de serviço diz que precisa de 2 testemunhas. Temos que deletar essa parte? Não, acredito que deletar ela vai responder, mas acho que deletar nada do processo. Do contrato não pode. Pode deixar em branco, Tony. No material da Bake Office da Publica não existe mais, é só no baixo preço. Lá não tem nada sobre as atividades. Como faremos? Muito obrigado. Messias, não tem atividade, mas tem, parece lá, acabaram de informar a gente na sala, e aí, inclusive, é isso que eu quero perguntar para o menino de Poá lá, esqueci o nome dele agora, sobre isso. Lá se ganhamos a causa da Click Dreams, quem não processou recebe também? Não. Só quem entrar com a causa, pessoal, só quem entrar no processo. Se você entrar no processo, o juiz vai determinar, você vai receber. Quem não entrou, não vai receber. Como você vai receber uma coisa que você não reivindicou? Certo? É por isso que tem algumas pessoas aí achando, tem pessoas achando que a gente entrou com o processo da C3, se nós ganharmos, todo mundo da C3 vai receber negativo. Só se recebe numa ação quem entrou.
Então, se o seu nome estiver na lista, tiver tudo bonitinho, se você entrou no processo, Luzi, você recebe. Quem não entrar, então por isso que a gente está entrando, a C3 já fechou, teve um número bom de pessoas que entraram, os outros vão ficar chupando o dedo. Se a gente receber logo, vão ficar chorando as mágoas, porque o dinheiro que tiver lá vai ser tudo nosso, nós vamos receber integral. Quem entrar por fim, vai sobrar lá uma merrequinha talvez para vocês, que até lá estão gastando, né? Vocês viram a postagem que o Eides colocou? Ele está bem bom com o nosso dinheiro. Nós somos idiota e trouxas, né? Por ter investido dinheiro. E ele está vivendo bem bom na vida lá. O Felipe, fiz denúncia ao Ministério Público de Pernambuco contra o Eides Mello e o Ed Mendonça. Já foi enviada denúncia para o inquérito criminal em Recife. Pessoal, se vocês puderem, envia para a gente, Felipe. Envia esse documento que você tem. Quem sabe a doutora pode juntar no processo, eu não sei até onde é útil ou não, tá? Vamos lá, quem mais? Cheguei em casa agora e não sei se vocês comentaram sobre a WCM. André, infelizmente a WCM, já falamos na outra conferência, a doutora Silvia falou, está lá na China, ela não fala chinês e as leis da China é totalmente diferente da brasileira. E vai ficar muito caro esse processo para contratar um advogado lá. Se 50, tem pessoas que estão dando até mais. Outras, hoje, um falou da porcentagem da doutora que está no contrato, ele paga até mais do que isso, só porque apostaram no profissionalismo, na competência da doutora, etc. Enquanto outros estão chiando para pagar R$50 por login. Então, imagina quanto ficaria lá para entrar lá em Hong Kong, na China e etc., contra a WCM, né? Então, infelizmente, André, é mais um golpe que levamos. Daqui para frente, tomar cuidado para a gente não entrar mais em empresas, né? Empresas estrangeiras aí que só está dando, essas brasileiras estão dando golpe. Imagina lá de fora que sabe que a gente não vai atrás depois, né? Valeu, André. Então, pessoal, fica aí o convite para a próxima segunda-feira, às 21 horas, em ponto, vou repetir. E quem não mandou ainda o e-mail para nós solicitando a lista de documentos, mande o e-mail e a gente está mandando, então, a lista, tudo em anexo que vocês precisam fazer, mas enviar para nós, tudo digitalizado, tá? Vão economizar o correio, agora não vão pagar a SEDEX. Quem não souber fazer, teve uma pessoa aqui perguntando, né, logo no início, para a doutora ensinar, se você não souber fazer, vai até uma Long House, uma lojinha que tenha lá o scanner, a pessoa vai te cobrar baratinho para fazer isso. Lá você mesmo faz, a pessoa te ensina, você já vai aprender como você digitalizar tudo isso daí e enviar. Vai ficar, talvez, o custo da hora que você vai usar a Long House, ok? Vamos lá. Marden. Desculpa, estava com problema no áudio e processo da C3. Marvin, estamos acabando de digitalizar, porque Recife agora é tudo digitalizado, infelizmente não deu para entrar como iria entrar, e essa semana termina tudo para dar entrada, ok? Luciano Poá, afiliadosbp.com, esse site vocês pegam o saldo no baixo preço, entre com login e senha do Liquida Shopping, pega no site que eles mandam. Então, o Luciano, foi até bom você postar isso. Eu tenho, mas infelizmente eu tenho pessoas que esqueceram o login e a senha. E aí você entra pedindo a nova senha, já fala que o login e a senha não existe, não é aquele, não bate. Se é o mesmo login e senha, é essa pergunta que eu ia fazer para você lá. Eu tenho pessoas da rede que não está conseguindo, que esqueceram o login e a senha, e aí não consegue entrar. Então vamos lá, Felipe, agradeço a confiança depositada nessa instituição, tudo faremos para continuar a merecê-la. Antes a informação é prestada, a Severo está levando os fatos ao conhecimento central do inquérito da... Acabou. André, vocês estão falando a respeito da Telex Free da Bebom. Bebom não, da Telex Free já foi falado, André. Essa conferência, pessoal, logo mais vai ser postado o link da gravação dela, vocês tiram todas as dúvidas lá, ok? Moacir, não estava ouvindo nada, só agora que veio o áudio. Também, Moacir, para a gente não repetir tudo e cansar quem já ouviu, então depois a gente vai postar, ok? O link da conferência gravada.
João Rocha, abraço, Barão, doutora Silva, sucesso a todos nós. Obrigado, João Rocha. Faz tempo que a gente não se fala e troca uma ideia, hein, Rocha? Estamos longe, eles vão bater um papo qualquer hora, correria, né? Luiz, na procuração consta perante uma das varas civis, a comarca tem que preencher em Vitória Espírito Santo? Não, Vitória Espírito Santo. A Luz, você está em Vitória Espírito Santo? Não, o processo é na comarca onde está a empresa que você vai entrar, ok? No caso da Creek Dream Santa Catarina, Florianópolis, a capital. No caso da Publica Liquida Shop Sorocaba, beleza? Então a doutora já respondeu para você aí, Luz, embaixo. Pessoal, mais alguma pergunta? Já tem alguém saindo da sala, para daqui a pouco a gente fica sozinho, senão já são 10h30, né? 1h30 de conferência. Acredito, se ficou alguma dúvida, pessoal, nos envie essas dúvidas de vocês lá em nosso e-mail, demaismmn@hotmail.com, que nós tiraremos todas as dúvidas de vocês. O Felipe, a juíza expediu intimação do meu processo contra a C3. Então vai lá, Felipe, tudo que você tiver passa para a gente, porque a gente vai juntando os pauzinhos aí para ajudar, tá bem? Beleza, pessoal, então vamos encerrar, né? E eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Silvia aí conosco toda semana, né? Empenhando aí em ajudar a gente a resolver essas situações. E todos vocês também que participaram da conferência, um forte abraço a todos vocês. Fica o convite para a próxima. A Luiz Carlos está perguntando se entrou contra a empresa Extreme World. Extreme World é brasileira, Luiz Carlos? Ou ela é internacional? Se for internacional, não dá para entrar, tá? Contrato da Publica deve ser trazido à próxima conferência. Nós temos, eu também já tenho uma cópia, mas quem já tem lá mencionou que tem, nos manda. Então vamos lá, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, doutora Silva. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e a cooperação com todos nós aí, tá? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.